Deus abençoe. É bom estar novamente na casa do Senhor. Amém. Obrigado aos músicos. Hoje queria fazer um serviço diferente. Vamos falar da viagem a Angola e do que foi feito lá. Mas primeiro vamos abrir a palavra, porque sempre queremos ter uma escritura para o serviço. O profeta dizia: se lermos a palavra, sempre estaremos certos, porque estamos a citar o próprio Deus. E por aí nenhuma das nossas palavras vai falhar se nós tivermos Deus a defender-nos. Amém? Vamos abrir em 2 Coríntios, no capítulo 4. E vai ser uma escritura que vamos usar mais à frente hoje, no versículo 16, e vamos ler até ao versículo 18. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 16 até o 18, ok? E diz assim: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém? Que o Senhor acrescente a bênção à leitura da palavra. Amém? Podem sentar. As notícias que vou trazer vão ser num formato diferente do costume. Então tenho aqui um relatório que vou mais ou menos passar por ele e depois vamos ver um vídeo. E no vídeo tem excertos de todos os serviços que nós tivemos e de alguns momentos que eu vou falar aqui neste relatório, e depois, para já não. E depois vamos seguir. Depois tem alguns momentos, por exemplo, quando fomos ver a nova igreja que estão a construir, tem uma parte no vídeo. Quando fomos ver as impressões dos livros, também tem essa parte. Então, nós vamos falar um pouco sobre o que aconteceu e depois vamos... Este é um serviço informal, mais... ok? É um serviço mais descontraído, ok? Apesar de estarmos na casa de Deus. Mas o som vai sair dali, portanto, se calhar é melhor sentar mais à frente, porque o som vai sair do projetor. E aquilo este cabo passa o vídeo e passa o som ao mesmo tempo. E a única forma de tirar o som daqui é sair por ali. Portanto, aquilo está no máximo, isto está no máximo, mas vamos ver depois. Eu vou pôr isto tudo no máximo. Mas é preciso estar com atenção depois quando os vídeos começarem a ser passados. Isto já desligou, portanto é melhor ligar aqui isto. Já sei o que é. Ok. Como se lembram, o ano passado, no verão, eu fui a Angola com o irmão Franco. O irmão Franco foi o irmão, devem se lembrar, que esteve aqui na inauguração da igreja.
E se lembram, na altura, eu li aqui que havia um irmão que trabalhava no petróleo, na indústria do petróleo, e ele explicou desta vez toda a história, tudo o que tinha acontecido. Então, basicamente, o irmão, que se chama John, vai aparecer nos vídeos, que ele foi connosco desta vez, ele sempre trabalhou em vários sítios, trabalhou no Reino Unido, trabalhou na Noruega, trabalhou no Golfo do México, e ele concorreu para dois empregos, teve 2 entrevistas, uma era para Angola e a outra era para o Golfo do México. Ele também já tinha trabalhado no Brasil, e ele às vezes apanhava algumas das conversas que nós falávamos, e ele disse que concorreu para os 2 empregos, mas ele queria o do Golfo do México, porque ficava mais perto da igreja, podia estar em casa mais tempo, porque aquilo são trabalhos de viagem para lá um mês, e depois estão 2 em casa, depois volta para lá um mês, sempre assim. Esse tipo de empregos. Então, ele disse que queria muito aquele emprego no Golfo do México, mas de Angola estavam sempre a dizer que queriam uma resposta, Então ele estabeleceu um prazo, e ele disse, se até ao fim de semana não tivesse notícias daquele emprego no México, ele então ia aceitar o de Angola. Então chegou ao dia determinado, que ele determinou para si mesmo tomar uma decisão, e mandou um e-mail. Ele disse que eu sei como é que aquelas empresas funcionam, e então todas as manhãs eles reúnem-se das 8h30 às 9h30 para tomar decisões, para definir o dia de trabalho. Então ele disse, se eu não receber nenhum e-mail, nenhum contacto daquela empresa no México até às 10 da manhã, eu vou mandar e-mail para Angola. Então chegou a hora, chegou ao dia, não recebeu nada, ele mandou o e-mail para Angola, foi aceito, e passado, eu não sei, ele disse, passado uns momentos, ou no dia seguinte, recebeu um e-mail do México, a dizer que tinha sido aceito. E ele já se tinha comprometido com Angola. Então ele ficou um pouco transtornado, porque pensou que tinha fugido, que tinha sido demasiado precipitado e que tinha falhado na vontade de Deus. Bem, quando ele estava em Angola, ele tinha alguns livros dos nossos para distribuir. Houve alguns que ele tinha levado quando os irmãos estiveram cá na inauguração da igreja. Levaram alguns livros. Eu lembro-me de lhes dar alguns, porque eles disseram que queriam levar. Esses livros ele levou-os para o Brasil, e ele disse que colocava lá na biblioteca, e as pessoas, e quando voltava lá já tinham lido os livros. E desta vez eu levei alguns livros assim para o irmão Franco deu-lhe, e ele levou para Angola. Então ele andava lá a tentar desfazer-se destes livros. Foi esse o termo que ele usou, porque o trabalho dele em Angola ia acabar. E ele ia ser mandado embora. E o trabalho ia terminar. E ele tinha que ir arranjar outro trabalho depois. Então ele encontrou-se com um homem que estava a treinar para ser lá, para uma posição qualquer lá. Então era um homem que tinha de lhe trazer relatórios e assim. E ele disse qualquer coisa, por exemplo, qualquer coisa do género: o Senhor deu-nos um bom dia hoje. E aquele homem, aquele aprendiz, ficou assim: eu sabia que você era cristão. Eu sabia, só que eu tinha medo de perguntar. E ele disse: eu sou cristão. E no dia seguinte, eles voltaram a se encontrar, e ele disse: se eu lhe der um livro, você vai ler? E ele disse: sim, eu conheço todos os cristãos neste barco, dê-me os livros que eu distribuo. E ele levou os livros e distribuiu-os. No dia seguinte, voltaram-se a encontrar, e ele disse: então conseguiu dar os livros? E o aprendiz disse: dei, há um até que diz que vai à mesma igreja que você. E ele ficou, e ele quer vê-lo.
e era na hierarquia do emprego, estava cá em baixo, não é? Era um homem que trabalhava lá na perfuração mesmo, um dos técnicos. E ele então foi encontrar-se com ele. E era foi o homem que eu mostrei aqui uma fotografia, o ano passado, que se chamava Simão. E foi por esse homem que este irmão de John se encontrou com a igreja, que está agora a imprimir os livros. Então, ele deu esse testemunho de que realmente parecia que ele se tinha precipitado, que tinha saído da vontade de Deus e não passava, era apenas a vontade de Deus a cumprir-se. Então ele conheceu a igreja, conheceu o pastor e depois eles começaram ele levou-lhes um computador, uma impressora, eles começaram a imprimir e em final de julho do ano passado eu fui lá com o irmão Franco, tivemos alguns serviços, foi só 5 dias, de quinta-feira à terça, tivemos lá, conhecemos a igreja, vimos o que eles estavam a começar a fazer. E, entretanto, como têm reparado, mais ou menos uma vez por mês, eu trago um relatório que diz: os irmãos em Angola imprimiram 2.000 livros, 1.000 e tal livros, 100 deste título, 100 daquele título, e eles depois distribuem pelas diferentes igrejas que se conhecem. Agora, como uma sequência dessa viagem do ano passado, nós viajamos então para Angola a semana passada. E eu lembro-me, eu estava nos Estados Unidos em julho e eu comecei a ouvir falar dessa viagem. O irmão Franco, o irmão John e o pastor na altura queriam ir a Angola. O pastor acabou por não poder ir, mas eu lembro-me, eu estava no carro e estávamos a ir para a igreja. E o irmão Franco disse: é pena o irmão Paulo não poder ir para nos ajudar na tradução, e ele também pode pregar, portanto sempre nos aliviava, porque em África, se for para pregar o dia todo, é isso que as pessoas querem. Se for para pregar todos os dias, de manhã à noite, as pessoas estão lá. Então tem que ser os pregadores a travar o processo, porque se fizer a vontade das pessoas, a igreja está sempre aberta 24 horas por dia. Então tem que ser os pregadores que impõem um horário e impõem o programa. Bem, eu ouvi aquilo e eu disse: eu sei que tenho uma semana no início de novembro, porque eles estavam a falar fim de outubro, início de novembro. Eu disse: eu sei que tenho uma semana lá, portanto eu vou ver. E quando eu fui ao meu calendário, e eu dei lá este testemunho, quando eu fui ao meu calendário, o calendário do meu trabalho tinha... aquilo estava por cores, e tinha lá amarelo os dias de trabalho e azul as férias. Então eu vi lá setembro todo amarelo, outubro todo amarelo, dezembro, janeiro, fevereiro, por ali fora, tirando o Natal. E depois havia ali uma semana, daquelas semanas todas havia uma semana que estava azul, que significa não havia trabalho. E era exatamente a semana que os irmãos queriam ir a Angola. Amém. Então, isso serviu-me como realmente uma confirmação de todas as semanas que havia no ano, das 52, foram escolher uma semana em que eu podia estar lá presente. Eles deviam, o irmão Franco, o irmão John, deviam chegar a 27 de outubro, que era quinta-feira, mas houve um atraso, chegaram a 28. Foi uma sexta, e eu cheguei no dia 29. O objetivo da nossa viagem era ver como é que a impressão dos livros estava a ser feita, porque os irmãos na América têm ajudado, têm mandado ajuda para lá, para a impressão. Portanto, a ideia era ver se realmente os relatórios correspondiam, porque os irmãos disseram lá que eles têm que ser bons administradores do dinheiro que Deus lhes dá. Então compete a quem está a administrar o dinheiro de Deus verificar que realmente o dinheiro é enviado para um propósito e está a ser usado para esse propósito. Portanto, esse era um dos objetivos, ver como é que aquele trabalho de impressão estava a ser feito, como é que
se realmente os relatórios estavam a ser seguidos, se realmente as pessoas de outras igrejas estavam a receber os livros e, para além disso, qual era o testemunho? O que é que tinha acontecido? Depois que aquelas igrejas tinham recebido estes livros, então agora qual é o resultado? O que é que tem acontecido? E era isso que os irmãos queriam guardar em vídeo para levar para as igrejas. E eles dizem, quando nós levamos testemunhos, e o objetivo destas viagens também é esse, quando nós levamos testemunhos, aí, ainda que a igreja tenha muitas dificuldades, ainda que as pessoas sejam pobres, ainda mais elas se voluntariam para ajudar a obra de Deus. Porque conseguem ver, porque conseguem... Eles disseram, quando eu fui lá aos Estados Unidos, e as pessoas puderam ver quem é o irmão que faz as traduções. Eles conseguiram ver uma pessoa, conseguiram ver realmente alguém de Portugal. E eles disseram, e o irmão, o pastor de Angola, também esteve lá nos Estados Unidos em agosto. E eles dizem isso muitas vezes, quando as pessoas conseguem ver um vídeo, umas fotografias, ajudam muito mais, dão-me de coração para a obra de Deus. Portanto, queríamos ver o impacto que estes livros têm nas igrejas e nos ministérios. Porque eu lembro-me perfeitamente, o ano passado cheguei lá e realmente ninguém tinha uma mensagem, ninguém tinha, e Bíblias também não era assim toda a gente que tinha uma Bíblia. Na sexta-feira, no dia 28, o irmão John pregou num tabernáculo Shalom. E vai ser o primeiro serviço que vai aparecer no vídeo, é esse serviço. No dia 29, os irmãos foram ver a construção do novo tabernáculo e realmente eu cheguei lá, Angola, Luanda é a cidade mais cara do mundo, nos rankings que eles fazem. E realmente é estranho e é difícil de compreender como é que uma cidade com aquelas condições consegue ter tudo tão caro. E não é segredo nenhum, mas eles já têm 70 mil euros investidos na igreja e o que têm é o chão levantado, uma cisterna que nem sequer é saneamento, é uma cisterna com água para servir as casas de banho e depois mandar aquilo para um riacho. Não há saneamento na cidade, pelo menos naquela parte. E tem uns pilares, nós vamos ver aqui, um muro e uns pilares. E é isso, 70 mil euros. Foi o que eles conseguiram fazer até agora. Uma economia que não se entende. Eu vi lá um telemóvel que aqui custa 500 euros, lá custa 2.500 euros. Os automóveis é a mesma proporção. 4 vezes mais o preço, 5 vezes mais do que aqui. É essa a proporção. E as pessoas que recebem o ordenado mínimo lá é 300 euros, não conseguem construir uma casa. Então acabam por viver em casas feitas da forma que é possível. Umas tábuas ao alto, uns tijolos ao alto, com uma placa em cima. E depois, com o tempo, vão juntando para melhorar aquela casa. E vão tentando ter 2 empregos, se for possível, e 3 empregos, e põem os filhos a trabalhar de forma a conseguirem construir melhor aquela casa. Mas de início, para começar, é assim que têm de fazer. Em bairros com vizinhança que, pronto, é o que há, estradas que não existem, e é assim, a economia lá é assim. O povo não tem dinheiro e as coisas custam imenso dinheiro. No sábado eu cheguei lá, no domingo o irmão Franco pregou na igreja que faz a impressão dos livros. Eu trouxe aqui um livro que eles imprimiram, é um livro que nós temos aí. Portanto, eles pegam nos nossos livros
e colocam uma capa diferente, mais ou menos como nós fazemos. Isto foi impresso lá, mas normalmente isto estava a cores, eles fazem isto a cores. E de resto, é exatamente as traduções que nós temos. No domingo, o irmão Franco pregou na igreja e o serviço começou com a classe da escola dominical das crianças. Eles foram lá e cantaram uma canção, porque os irmãos lá dos Estados Unidos, na escola dominical também, juntam as moedas que os pais lhes dão e juntam essas moedas. E ao fim de um ano, conseguiram enviar para lá dinheiro suficiente para dar uma Bíblia a cada uma destas crianças. E então, nós vamos ver no vídeo eles a cantar uma canção em português e depois em inglês, embora o inglês não pareça inglês, e as crianças estão lá a cantar uma canção que diz obrigado, Jesus, pela palavra, porque cada um deles tem um livro na mão. Depois do serviço, houve um casamento, um bocado diferente dos casamentos que nós temos aqui, mas vai aparecer no vídeo um pouco também do casamento. E depois à tarde, nós encontramos-nos com um irmão que recebeu aqueles livros que nós temos ali, que estão ali, aquele livro, Um Homem nas Mãos de Deus. E houve um irmão que recebeu um livro e lá tem o nosso contacto. E ele telefonou-me e temos estabelecido o contacto por aí, e ele pertence a outra igreja que não recebe estas mensagens. Mas ele recebeu aqueles livros que foram impressos na África do Sul e foram enviados por outros irmãos, foram enviados para Angola e Moçambique. Então, de Angola, eu estabeleci esse contacto e aquele irmão encontrou-se connosco, estivemos a falar e serviu para ver que ali tem havido um problema em Angola, até agora. E o problema em Angola é que tudo o que é feito na mensagem vem pelo Congo ou pelo Brasil. Não vem por pessoas locais. Não vem por pessoas que falam o mesmo português que eles. Eles disseram, agora estas impressões estão a ser feitas por angolanos, por locais. A tradução está a ser feita por português que nós usamos. E ele disse que aquilo era realmente, tem sido um problema naquele país, porque os pregadores quase todos falam francês, vêm do Congo. Há muita gente nas igrejas que fala francês também, e depois as línguas locais. Ou seja, era preciso uma obra feita por locais, portanto, livros que fossem impressos lá no local, que é o que está a ser feito, e também que fosse o português que eles entendessem, que eles usassem. Não é? E esse foi o principal motivo também que no início nos levou a começar a fazer as traduções. Na segunda-feira, nós fomos à igreja, encontramos-nos com alguns pastores e fizemos entrevistas com os pastores e colocamos algumas questões, principalmente, depois que recebeu os livros, o que é que tem acontecido na sua igreja, o que é que tem, que testemunha que nos pode dar acerca do impacto que os livros e a impressão dos livros têm tido na sua igreja, no seu ministério e na comunidade à volta, porque estes irmãos pegam nos livros e vão pelas ruas, entregam panfletos, entregam livros às pessoas que passam na rua, nos táxis, e é assim que as igrejas crescem lá. A ideia geral que nós conseguimos captar é que a necessidade, apesar de estar a ser feito isto, a necessidade é muita. Não é? Estes 2.000, 3.000, isto não é nada lá. Isto não chega nem para 2 igrejas sequer. Continua a haver uma grande necessidade de livros, de panfletos para eles levarem pelas ruas.
E nós também juntamos algumas mensagens que os irmãos disseram que gostariam de ter traduzidas. Os 7 selos, intermitente, luz vermelha do sinal da sua vinda, estreita é a porta, vigia, o olho de Deus e como receber o Espírito Santo. Foi algumas mensagens que eu perguntei aos ministros. Gostava de ter algum livro traduzido. E alguns dos que eles disseram, eu disse, mas nós já temos. A questão é que eles não conseguem imprimir todos os livros e mandar para todas as igrejas. Então eles estão a fazer aquilo conforme é possível, aos bocados. Então eu disse, mais cedo ou mais tarde, esses livros já estão traduzidos, as 70 semanas de Daniel, o alimento espiritual no tempo devido, já são mensagens que nós temos traduzidas. Na terça-feira, no dia 1, nós fomos a um distrito de Luanda chamado Malueca. Era bastante longe do distrito onde nós tínhamos o hotel, que era o distrito de Talatona, que é um bom distrito, é um bom bairro, chamemos assim. Muitos bancos, shoppings, tinha agora um shopping que até tinha um supermercado que se chamava Candando, que era igual ao Continente, só mudava o nome, mas o resto era igual lá dentro. Corredores, fardas, era tudo igual, mas tinha outro nome. Mas já tinha, é um distrito já com algum desenvolvimento, estradas de alcatrão, etc. Então nós tivemos 2 serviços, e no folheto original era suposto pregar no Tabernáculo Sião, mas depois, por causa das entrevistas e de pedidos, não sei o quê, acabamos por ter que ir a 2 igrejas, e eu tive de pregar nas 2 igrejas, uma a seguir ao outro, porque neste dia era suposto ser eu a pregar. Na quarta-feira, houve um serviço no tabernáculo A Rocha Eterna. E o pastor é o irmão José. Esta era uma igreja que só falava português. A igreja estava cheia. Esta foi a maior igreja que nós estivemos. O irmão John voltou a pregar, mas aconteceu algo estranho, que foi, eu estava a interpretar, a fazer a tradução para português, o irmão John pregava e eu traduzia para o português, mas as pessoas não entenderam, por qualquer motivo, não percebiam. Então trocaram o intérprete e depois trocaram outra vez, porque também ninguém percebia aquele, então arranjaram um terceiro e depois no fim houve uma fila de oração e pelas contas, acho que foram mais ou menos 200 pessoas que passaram por aquela. Os ministros fizeram uma fila, um de cada lado, e as pessoas passavam e eles impunham as mãos. Era o que o profeta chamava uma fila rápida, porque era muita gente, não é? E assim conseguia-se orar por toda a gente. Amém. Depois, na quinta-feira, fomos à Igreja das Impressões, o Tabernáculo Rehobote, e encontramos-nos com mais 2 pastores que não conseguiram estar lá da primeira vez. E recebemos também os seus testemunhos acerca da impressão das mensagens e o que tem acontecido. E fomos ver o processo da impressão, como é que eles estavam a ser feitos. Então eu coloquei lá uma mensagem, porque eles não têm acesso fácil à internet, então eu levei as outras mensagens que entretanto nós traduzimos e coloquei lá no computador, porque eu tinha reparado que mês após mês eram mais ou menos as mesmas mensagens, sempre a ser traduzidas. Então eu fui lá e coloquei-lhes as novas, para eles começarem também a traduzir das novas. Então eu coloquei lá uma, que por acaso foi casamento e divórcio, e o irmão lá, o técnico, começou a imprimir, e depois uns irmãos, e nós vamos ver no vídeo, uns irmãos dobravam, outros agrafavam, outros cortavam as margens, e tudo aquilo era feito em poucos minutos. Então estes irmãos estão lá e dedicam o seu tempo àquilo. Vão lá à igreja, tem lá um escritório separado, que eles alugaram, e estão lá e imprimem, dobram, aos milhares por mês.
Depois voltamos a ir ao sítio onde estão a construir a igreja, porque eu ainda não tinha estado lá, então eu vi também, e temos aí o vídeo. Depois voltamos para o hotel e a administração da igreja decidiu ter um almoço com os irmãos diáconos, líderes de louvor, o pastor e alguns irmãos, os irmãos da impressão e assim, os intérpretes da igreja. Porque normalmente a igreja tem que ter intérprete, porque o pastor fala em francês e o intérprete para português tem que ter lá. Mas apesar deste pastor falar francês, também esta viagem serviu para nós vermos que realmente Deus levou aquele irmão de Jona a encontrar-se com a pessoa certa. Porque ele fala francês, é certo, mas ele tem no seu coração o distribuir a mensagem em português. Porque ele tem pessoas, ele sabe que o país fala português e ele tem isso no seu coração. Ele também fala português, mas prega em francês, é a língua dele. E nós vimos que realmente, pelo seu caráter, pelo seu espírito e o motivo que está no seu coração, aquilo que ele faz, ele recebe aquele dinheiro todo e ele distribui exatamente a mesma quantia para todas as igrejas. E não cobra dinheiro. Isso foi este pastor José, desta igreja grande. Uma das coisas que ele disse logo foi: olha, houve irmãos do Brasil, não interessa agora dizer quem são, mas chegaram aqui com livros, com mensagens, e cobravam, não sei se ele disse, 1,20€ por cada livro. Ele disse: oh, irmão, 1,20€ por cada livro, nós não temos dinheiro. Não se pode ir para a África cobrar 1,20€ por um livro, porque não dá. As pessoas não têm, as pessoas não têm dinheiro para essas coisas. E ele disse: estamos muito desiludidos com as pessoas que têm feito a tradução e impressão, porque, primeiro, há pessoas que fazem a tradução e guardam-nas para elas, que não é o caso deste irmão, e há outros que trazem as impressões e cobram dinheiro, e nós não temos meios para fazer isso. Ele disse: eu tenho uma igreja de 400 pessoas, como é que eu vou comprar para dar um livro a cada pessoa? Não tenho dinheiro para isso. E nós tivemos então uma reunião no hotel, um almoço informal. Os irmãos fizeram perguntas ao irmão John, ao irmão Frank, porque eles viram o profeta quando eram mais novos. Eles têm pessoas na igreja deles que estiveram com o profeta e colocaram algumas questões, algumas dúvidas também. Na sexta-feira fomos a Luanda Sul, que é um outro distrito, e foi a igreja onde eu estive. No ano passado, quando lá estive, houve uma segunda igreja que nós fomos ao domingo de manhã, e foi essa igreja. Nós estivemos lá e o irmão Frank pregou, fez o sermão, e esta também era uma igreja que só falava português. No sábado fomos à igreja, ao tabernáculo, onde imprimem os livros, e tivemos uma autêntica maratona das 3 da tarde às 7 da noite, onde nós os três pregamos. Ou seja, eu tive de traduzir o irmão Frank, depois preguei e depois tive de traduzir o irmão John. Das 3 da tarde, era suposto começar às 2, e o pastor disse do púlpito: há uma doença nesta igreja. Marcámos às 2, mas eles lá são piores que os portugueses. Marca-se às 2, começa às 3, porque não está ninguém lá às 2. E ele avisou do púlpito: isto é uma doença que nós temos de combater. O irmão John pregou sobre fazer preparativos. E depois eu preguei sobre a decisão no Getsemane, e o irmão John pregou sobre ser guiado pelo Espírito. No domingo, o irmão John voltou a pregar, foi na mesma igreja, domingo de manhã. E depois da pregação, os administradores quiseram dar uma palavra de agradecimento para a Igreja dos Estados Unidos e para a nossa igreja.
porque nós fazemos as traduções e eu acho que disse aqui, levei 100 daqueles livros, Um Homem nas Mãos de Deus, porque eles não os tinham recebido, e 30 Bíblias que nós conseguimos adquirir com ofertas de outros irmãos que mandaram para Bíblias e nós conseguimos imprimir. Eles fizeram este quadro e mandaram, aqui diz: caros irmãos e irmãs do Tabernáculo, a voz do sétimo anjo, queremos agradecer pela vontade manifestada em ajudar a Assembleia Rehoboth de Luanda, em Angola. Apreciamos a vossa vinda, que foi uma bênção para nós. O nosso desejo é de continuar a colaborar convosco numa perfeita união em Jesus Cristo. Amém. E eles escreveram uma carta de agradecimento também, que diz: aos irmãos e irmãs dos tabernáculos dos Estados Unidos e o Tabernáculo A Voz do Sétimo Anjo do Porto, em Portugal, o Comitê dos Administradores da Assembleia Cristã Tabernáculo Rehoboth Luanda, em Angola, agradece às vossas assembleias, que considera como igrejas irmãs, pelos dons prezáveis, as ofertas prezáveis que ofereceram a esta igreja e o trabalho louvável de distribuição da palavra na forma de brochuras. Não temos palavras para poder agradecer, a não ser dizer mais uma vez que o Deus de William Branham vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Para o Tabernáculo dos Estados Unidos, agradecemos o apoio em Bíblias para as nossas crianças, que foi uma grande bênção, pois vinham à escola dominical sem material, mas hoje, graças aos irmãos da escola dominical dos Estados Unidos, que juntaram aquelas moedinhas ao longo de um ano, eles agora podem ler, junto com o monitor, o instrutor, ou a pessoa que está a dar a escola dominical, o professor, podem ler então agora as referências bíblicas com aqueles livros. Ao Tabernáculo A Voz do Sétimo Anjo, agradecemos o apoio em Bíblias para os adultos, que foi muito bem-vindo. Temos irmãos e irmãs sem possibilidades para adquirir as Bíblias e hoje podem-nas ter graças ao vosso apoio. Por isso, nós, como Comitê de Administradores, agradecemos este ato que consideramos de muita importância e prometemos fazer um bom uso. A regra da caridade requer que também ofereçamos nós alguma coisa, mas como não temos nada, dizemos como Pedro: não temos prata nem ouro para oferecer, mas que Deus vos abençoe e que retribua em 100 vezes mais o que foi gasto em nome de Jesus. Como prova de aprovação, recebam este quadro como sinal da nossa satisfação. O Comitê dos Administradores Jaime Yamba. E foi este quadro. Amém. Portanto, uma palavra de agradecimento. Lá também vimos este convite, que diz aqui Tabernáculo Rehoboth. Organizamos um dia especial de reavivamento com os irmãos Frank McComas, John Armstrong e Paulo da Silva, de Portugal. Você e a sua família são convidados a compartilhar este momento convosco. E tem aqui a morada e fala do serviço de sábado, o tal que todos pregaram, e domingo de manhã. Agora, enquanto estávamos lá, e provavelmente lembram-se do pastor falar aqui há umas semanas, eu falei lá aos irmãos daquela voz que se ouve na fita do profeta, em que se ouve a voz de Deus a responder. E eu falei lá e os irmãos usaram logo isso para pregar, para colocar antes da fila de oração, para dar fé às pessoas. E depois também colocamos na igreja onde tivemos aqueles 3 serviços, uns a seguir aos outros. E eu fiz aqui um vídeo onde mostra o título da mensagem. A mensagem chama-se A Unidade da União e foi pregada a 8 de dezembro de 1958. E depois eu coloquei em baixo uma legenda que tem a tradução. Porquê? Porque nós queremos ouvir o inglês, nós queremos ouvir a fita original, porque é lá que está a voz. Amém? É lá que aparece a voz. Então depois as letras vão aparecer aqui com a tradução. Portanto, se calhar agora tirava-se. Oh God, my Father, I come in Jesus' name to pray for this people who has now
honestly and sincerely have confessed their wrongs. Oh, blessed God, may this be a night that they'll never forget. May the Holy Spirit come into every heart just now and just move out everything and all the sickness from their body. I now challenge the devil to a debate. Satan, you are aware that you are whipped. You have no legal rights. Jesus Christ, my Lord, stripped you of every authority you had when He died at Calvary to take away sin and sickness. And you're nothing but a bluff, and we're calling your bluff. You know that when our Lord came to the tree, He cursed the tree. The next day it was withering. And our Lord said to His disciples, have faith in God. For if ye shall say to this mountain, be moved. Don't doubt in your heart, but believe what you have said is coming to pass. You can have what you said. Satan, you know the Scripture on that. And I've just taught this people that God is in them. And if God is in them, and they speak to that disease and say, be away from me, and don't doubt in their heart, right then that disease has to move. For Christ said so. For it's not them that speak, it's the Father that dwells in them that's speaking. They're in need, so come out of them in the name of Jesus Christ. I say as God's servant, by a message from an angel who anointed and has proved to the people that Jesus is here, and the message is right, so come out of them in the name of Jesus Christ. I adjure you to leave every sick person and get into outer darkness in the name of the Lord Jesus Christ. Did you hear that? I'm sure you heard that. How many heard that great roar go through the building just then? That was it. Surely you won't doubt any longer. That was God speaking back. Didn't you see? Rise. Do you believe you're healed? You believe that God answered prayer? Raise your hands to Him. Thank Him for it. It's over. You're healed. Jesus said, if you shall say, what is it? When you're out from Babylon, you're out from under unbelief, you're out from under superstitions, you're out from under all these things, and you're filled with God's own life, your voice is His voice. You are. I spoke it in my room a while ago. God told me to do this, and here it is. He's confirmed it right now. Amen. And blessed be the name of the Lord. Oh, what a time. That's the first time that's happened since South Africa. How long will you grope in unbelief? Get that? The wind swept through this platform here just now as the Holy Spirit crossed over here, because it was the spoken Word of God that did it. Amen. I just want to say before I start preaching that it's very good to be here tonight. Je vais juste dire, avant que je puisse commencer la prédication, que c'est vraiment merveilleux d'être ici ce soir. Vou dizer justamente, antes de iniciar a pregação, é maravilhoso estar aqui essa tarde. I consider it a great honor to be here to speak to you. Je prends cela comme un grand honneur pour moi de venir vous parler ce soir. Eu carrego isso como uma grande honra para mim, vir falar a você essa tarde. To proclaim the great things of God. Pour proclamer les grandes choses pour le Seigneur. A proclamar grandes coisas para o Senhor. To lift up His name. D'élever son nom. Levantar o seu nome. To give Him praise and glory. Lui donner la louange et la gloire. Dando a Ele a glória e a louvor. Nous l'aimons. Nous louvamos. Replace all the fear in your heart. Remplacez toute le peur dans votre cœur. Substituir todo o medo nos corações. With the love of God. Avec l'amour de Dieu. E fica o amor de Deus.
Get everything out on the inside written according to the Word of God. And then when God speaks, C'est toute chose qui est à l'intérieur est écrite par rapport à la parole de Dieu. Si Dieu parle, se toda coisa que está escrito no seu interior, em relação à palavra de Deus, quando Deus fala, then when you hear the Word of God, quand vous écoutez la parole de Dieu, e agora, quando você ouça a palavra de Deus, your subconscious and your conscience both say, Amen. votre subconscience et la conscience, tout cela dit Amen. a consciência juntas e diga Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Pela palavra, tu me amas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Pela palavra, tu me amas. The Bible is the law. The word is the light. Walking in the light, you will never fall. 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 Thank you, Jesus. Thank you for the Bible. Thank you, Jesus. You love me. Thank you, Jesus. Thank you for the Bible. Thank you, Jesus. You love me. It's no different than today. Hoje não é diferente. Et c'est pas différent aujourd'hui. A word prophet comes to our day. Veio um profeta da palavra no nosso dia Il est arrivé un prophète de la parole dans nos jours. And he brought you a message. e ele trouxe-vos uma mensagem. Il vous a apporté un message. And we have been given a commission by God Himself. E foi-nos dada uma comissão pelo próprio Deus. Il nous a été donné une commission par Dieu lui-même. Stay with the Word. Permaneçam na palavra. Restez dans la parole. It's your job and mine É o vosso trabalho, é o meu trabalho. C'est votre travail, c'est mon travail. to wholly follow the Word of God. Seguir completamente a palavra de Deus. De suivre complètement la parole de Dieu. It's not my job to change God's Word. Não é o meu trabalho mudar a palavra de Deus. Ce n'est pas mon travail de changer la parole de Dieu. It's not my place to say it can't happen. Não pertence a mim dizer que não vai acontecer. Ça ne me revient pas de dire que cela n'arrivera pas. But we have been told to only believe. Mas foi-nos dito para somente crer. Mais il nous a été dit de seulement croire. Only believe all things are possible. Somente crer, tudo é possível. Croire seulement, tout est possible.
os seus próprios direitos, a sua própria vontade, e muitas vezes Deus não está nessa vontade. Muitas vezes Deus não fala, não vê as coisas da mesma maneira. Deus não tem olhos naturais. Deus não é homem para que minta, como diz a Escritura. Deus não é homem para que se arrependa, como diz a Escritura. Amém? Nós podemos pensar, lembra-se daquela parábola dos trabalhadores da hora undécima, ou da 11ª hora, diz a Bíblia. Então, houve um homem que saiu para encontrar trabalhadores lá para a agricultura, e ele encontrou uns homens e eles trabalharam o dia todo, e ele estabeleceu um salário com eles, e depois pegou em outro, e depois chegou à 11ª hora, faltava 1 hora para acabar o dia, e ele encontrou mais alguns trabalhadores e pô-los lá também a trabalhar na sua vinha, ou no seu campo. Chegou ao fim do dia para o salário, passado 1 hora, e ele começou a distribuir o salário que tinha acordado. 25, 25, 25, 25. E eles estavam à espera que ele chegasse aos da última hora e lhes desse 2,5. E ele deu 25 também. E eles começaram a dizer: mas isso não é justo. Isso não está certo. E Deus disse: o homem, o senhor da vinha, disse: mas o que é que eu acordei convosco? Não foi 25. Foi. Então o que é que te importa a ti que eu dê 25 a este? Porque foi o que eu acordei com ele. E nós podemos pensar: mas isso não é justo, eles só trabalharam 1 hora, eles só apanharam o que tinha caído no chão, os outros é que estiveram lá o dia todo. É justo, é certo, porque foi Deus que disse. Chama-se o irmão Paulo. Alors celui qui va porter la parole, Ele quem vai levar a palavra para essa tarde. il va porter la parole comme en ancien monde, Vai levar a palavra en Afrique, na África. parce que vous êtes venus me voir, Porque você vieram lhe ver, mais pendant que nous n'avons pas de mas sonorisation, enquanto que não tem ainda a sonorização, donc vous allez sentir le même douleur que vão moi. sentir o mesmo dor que você vai sentir. Je prêchais comme ça maintenant. Boa tarde. Peço desculpa pelo atraso. Excellent pour les retards. Yeah. Meu nome é Paulo da Silva. Je suis le frère de pasteur Paulo da Silva. Venho de Portugal. Je viens de Portugal. Eu vivo no Porto, Je vis à la cité appelée na Port, cidade do Porto. dans la ville de Port. A nossa igreja tem 10, 15 pessoas, Notre église a quelques 10, 15 personnes. mas nós traduzimos a mensagem Maintenant, nous traduisons le message para o português. pour les Portugais. E é por isso que eu estou aqui. C'est pour cela que je suis ici. Bem, na minha igreja também não há microfone. Dans mon église, il y a pas de micro. C'est pour cela, Quando estou aqui, quand je suis ici, eu sinto-me em casa. Você vai para o formalismo, vous allez dans le formalisme formal, formel, com rituais. avec des rituels. As pessoas agarram-se muito àquilo. Les gens aiment beaucoup prendre cela. Então, se não tiver atenção, Alors, s'ils ne font pas attention, vai parar do outro lado ils vont tomber de l'autre côté. e vai ser um fanático. Ce sera un fanatique. Mas há um caminho Il y intermediário a un chemin d'intermédiaire onde o Evangelho où l'évangile verdadeiro, véritable, saudável, dans la é vie, pregado est prêché. e Deus move-se Et ali, Dieu ne sera pas là, vindicando a confirmant verdade. la vérité. A Bíblia diz: orai pelos vossos pastores. Priez pour votre pasteur. O profeta nunca disse, Le prophète n'a jamais dit, e a Bíblia nunca disse, la Bible n'a jamais dit, para agarrar ao pastor. pour Agarrar. tenez le pasteur.
pour tourmenter les pasteurs. Ou o pai, Ou le papa, ou o profeta. ou le prophète. A Bíblia diz, La Bible dit, e o profeta disse, le prophète dit, agarre-se a Jesus Cristo. Amém. Amém. Jésus-Christ. E depois a Bíblia diz, Et la Bible dit, orai pelos vossos pastores, priez pour vos pasteurs. para que eles vos ensinem bem, para que eles vos conduzam no caminho. Heard the word of the Lord. Ouviu a voz do Senhor. Noé Prophesied profetizou 120 years. 120 anos. It's going to rain. Vai chover. But some were there Mas alguns dentre eles, to see the fulfillment para ver o cumprimento of the prophecy. da profecia. Hallelujah. Aleluia! Ora lá. Oh, wouldn't you like to have been there E você gostaria de estar ali to live in the fulfillment of that prophecy? para viver o cumprimento da profecia. To see Noah go into the ark. Para ver o Noé entrando na arca. See God shut the door. Vendo Deus fechando a arca. And God bring the rain. E Deus trouxe a chuva. Glory. Glória! Oh, I would have loved to have been there. Olha, eu gostaria. morning our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful, merciful and mighty. Joseph wouldn't have nothing to do with her. José não queria ter nada a ver com ele. She tried to get him to commit things that he shouldn't do. Ela tentou fazer com que ele fizesse coisas que não devia fazer. That's exactly what Satan tries to do to you. É exatamente o que Satanás tenta fazer consigo. He may try to get you alone in a place, Ele vai tentar levá-lo até ficar sozinho num lugar and all of a sudden somebody comes in e de repente alguém entra and tries to talk you into doing something that was wrong. e tenta levá-lo a fazer algo que é errado. But on the inside of your heart, Mas dentro do seu coração, you know what's right. você sabe o que é certo. On the inside of Joseph's heart, Dentro do coração de José, he knew it'd be wrong. ele sabia que era errado. So she tells a big lie on him. Então ela diz-lhe uma grande mentira He winds up in prison. e ele acaba por ficar na prisão. God blessed him again. Deus voltou a abençoá-lo. You say, how can you be blessed in prison? E dizemos, como é que ele pode ser abençoado na prisão? He was put in charge again. Ele voltou a ser colocado como chefe. Amém.
porque eu acredito que muita gente não está pronta. La raison pour laquelle je crois que plusieurs gens ne sont pas préparés. As I travel across the country, Enquanto eu viajo pelo país, Pendant que je voyage au travers les pays, I see people who have gone back to worldliness. eu vejo pessoas que voltaram para o mundo. je vois les gens qui rentrent, qui retournent dans le monde. They're looking like the world. Olha-se e parece como o mundo. Quand tu les regardes, ils sont comme le monde. They dress like the world. Vestem-se como o mundo. Ils s'habillent comme le monde. They want to talk like the world. Querem falar como o mundo. Ils parlent comme le monde. They're trying to fit in. Estão a tentar encaixar-se. Ils tentent de se retrouver. The problem is, O problema é Le problème, c'est they've grown cold in their experience. que a experiência deles se tornou mais fria. que les expériences se refroidissent. And worldliness has come in. Worldliness has come in. E o mundo entrou assim. Et le monde est entré en eux. They allow things that they wouldn't allow 10 years ago. Permitem coisas que há 10 anos não permitiam. Ils permettent des choses que 10 ans passés ne permettaient pas. They do things they wouldn't do 10 years ago. Fazem coisas que há 10 anos não faziam. Ils font des choses qu'à 10 ans passés ne faisaient pas. They dress like they wouldn't dress 10 years ago. Vestem-se como há 10 anos não se vestiam. Ils s'habillent de manière que 10 ans passés ne s'habillaient pas. Because they think he's coming later. Porque acham que ele vem mais tarde. Parce qu'ils pensent qu'il vient plus tard. I remember as a young boy, Eu lembro-me quando era novo. Je me rappelle quand j'étais jeune, when we first moved to Arkansas. Quando nos mudámos para Arkansas. quand nous avons déménagé pour Arkansas, Everybody thought the Lord was coming. Todos pensavam que o Senhor vinha aí. tous pensaient que le Seigneur venait bientôt. They were living like the Lord was coming. Viviam como se o Senhor viesse agora mesmo. Ils vivaient comme si le Seigneur venait tout de suite là. But one day, Mas dia, Mais un jour, time had passed. passou o tempo, et le temps était passé, They realized the Lord wasn't coming today. deram conta que o Senhor não vinha hoje. ils se sont rendus compte que le Seigneur ne venait pas aujourd'hui. Their lives started getting colder. E as vidas começaram a ficar mais frias. Et leur vie commençait à se refroidir. Church was no longer important. A igreja já não era mais importante. L'église n'était plus importante. Going to visit your brother and sister was not important. Visitar o irmão ou irmã já não era importante. Visiter le frère ou la sœur n'était plus important. Now the only thing on their mind, Agora a única coisa que tinham na mente Maintenant, l'unique chose qu'ils avaient dans leur tête, I've got to get me a better job. é: eu tenho que encontrar um emprego melhor. c'est ça, je dois trouver un bon emploi. I got to have more money. Eu tenho que ter mais dinheiro. Je dois avoir plus d'argent. I got to have more things. Eu tenho que ter mais coisas. Je dois trouver plusieurs choses. Our houses are full of stuff. A nossa casa está cheia de coisas. Notre maison est remplie de biens. The American home has books lined up. A casa americana tem livros e livros. Les maisons américaines sont remplies de livres et livres. Every believer's home has a message in it. Toda a casa do crente tem lá a mensagem toda. Chaque maison d'un croyant est remplie de livres de messages. We have stacks of Bibles. Nós temos pilhas de Bíblias. Nous avons une grande quantité de Bibles. But there's a lot of people Mas há muita gente Mais il y a plusieurs gens who don't ever take the time que nunca leva tempo ils n'ont jamais trouvé un to temps open up the Word and see what God said. para abrir a palavra e ver o que Deus diz. pour ouvrir la parole et voir ce qu'il dit. L'agneau sans pardon. Podia abrir o livro. Il était capable d'ouvrir les livres. Ele podia abrir os selos. Il était capable d'ouvrir les sons. E lá dentro, Et à l'intérieur, nós agora sabemos nous connaissons maintenant que lá estava escrito o nosso nome. que nos noms étaient écrits là. Lá estava a nossa C'est promessa. là où il s'est trouvé notre promesse. E nós hoje, Et aujourd'hui, por causa do nosso Redentor parente, à cause de notre parent nós rédempteur, temos acesso nous avons accès ao livro aberto. au livre ouvert. Nós temos acesso Nous avons accès ao dom gratuito. au don gratuit. Nós temos toda a propriedade. Nous avons toute la Nós propriété. temos todo o acesso. Nous avons tout l'accès. Amen. Jesus chegou à porta. Jésus est arrivé à la porte. Apocalipse capítulo 5 diz. Apocalypse chapitre 5 dit Ele chegou lá. qu'il est arrivé Ele là. pegou no livro. Il a pris le livre. E ele fez testemunho público. Il a fait un témoignage public. Boaz fez testemunho público. Boaz a fait un témoignage Ele public. tirou o sapato Il a retiré ses e souliers. ele disse: Eu vou redimir a Ruth. Il a dit, je veux racheter Ruth. E quem estava lá à volta Et tout celui qui était eram autour. os anciãos de Israel. Et les anciens d'Israël. E no capítulo 5 de Apocalipse, Égal à
chapitre 5 d'Apocalypse. Ele chega às portas do céu Il est arrivé à la porte des cieux. e lá estavam os 24 anciãos. Et les 24 anciens étaient là. Ele fez um testemunho público. Il a fait un témoignage public. Eu vou redimir Je vais racheter. quem está aqui escrito. C'est lui qui est ici avec son nom Aqueles que écrit. estão no livro. C'est lui qui est dans le livre. Aqueles que os céus iam abrir. C'est lui pour qui les sceaux sont ouverts. Mas sabe mais? Vous savez encore? Havia um mais próximo. Il y avait un plus proche. E Boaz perguntou ao que estava mais próximo. Et Boaz a demandé à celui qui était plus proche. Olha tu, Regarde, toi, tu és mais próximo. tu es le plus proche. Tu queres redimir a Ruth? Tu veux racheter Ruth? Ele disse não. Il a dit non. Isso vai manchar a minha reputação. Cela va salir ma réputation. Isso vai manchar a minha herança. Cela va salir mon héritage. Eu não posso fazer Moi, isso. je ne peux pas faire ça. E quando nós nascemos neste corpo, Et quand nous naissons dans ce corps, Satanás tinha poder sobre nós. Satan avait le pouvoir sur nous. Nós nascemos a falar mentira, Nous naissons profanant les mensonges, formados em iniquidade. formés dans l'iniquité. E Jesus disse, Et Jésus dit, a lei do Antigo Testamento dizia, la loi de l'Ancien Testament disait a terra não será vendida para sempre, que la terre ne sera pas vendue pour toujours, porque a terra é minha. parce que la terre m'appartient. E Jesus disse a Satanás, Et Jésus dit à Satan, és tu quem os vai redimir? c'est toi qui vas les racheter, Porque ele mandava no nosso corpo. parce que lui avait le pouvoir sur nos Ele corps. estava mais próximo. C'est lui qui était le plus proche. Ele disse, eu não. Il a dit, pas, c'est pas moi. Como é que Satanás pode redimir o pecado? Comment est-ce que Satan peut racheter les péchés? Se foi ele quem fez o pecado. Si c'est lui qui a formé les péchés. Então Jesus disse, agora sei, Et comme ça, Jésus dit maintenant, sors d'ici. esta é a minha herança. Ça, c'est mon héritage. Aqui é o meu testemunho. C'est ça mon témoignage. Aleluia! Ele é o Redentor. Et c'est lui le rédempteur. Ele é o nosso Redentor. C'est lui notre parent rédempteur. Ele tomou a decisão. Il a pris la décision. No jardim de Getsemane. E ela disse, Elle a dit, Parson, pastor, pasteur, do you know the story of the Shunammite woman? conhece a história da mulher sunamita? connaissez-vous l'histoire de la femme sunamite? He said, I preached that just the other night. Eu preguei isso no outro dia, à noite. Il a dit que je prêchais sur cela l'autre soir. She said, I'm that Shunammite woman. Ela disse, eu sou essa mulher Elle a dit, sunamita. je suis cette femme sunamite. God gave me a child when I was childless. Deus deu-me um filho quando eu não podia ter À filho. qui Dieu avait donné un enfant pendant qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. I tried to raise him up to love the Lord. Eu tentei criá-lo no Senhor. Et j'ai essayé de l'élever pour le Seigneur. He got mixed up with the wrong crowd. Ele começou a andar com amigos que não, com más companhia. Il a commencé à fréquenter des mauvaises compagnies. And I need to say this. E eu tenho que dizer isto. Et je dois dire ceci. Parents, it's important who you let your children play with. Pais, é muito importante com quem deixam os vossos filhos andar. Vous les parents, c'est important de savoir à qui laissez-vous marcher vos enfants. Avec qui? This boy Este rapaz Et ce jeune homme, went out in sin. andava em pecado. il marche dans les péchés. He picked up a disease, E ele apanhou uma doença. Il a souffert d'une maladie. a social disease. Uma doença venérea. Et une maladie vénérienne. And he was laying in the bedroom dying. E ele estava deitado naquele quarto a morrer. Il était moribond, il mourait, il se mourait sur son lit. But that mother had love for her baby. Mas aquela mãe tinha amor pelo seu filhinho. Mais cette maman avait l'amour pour son petit enfant. And she had cried out to God. E ela clamou a Deus. Et elle a crié à Dieu, elle a réclamé, adoré Dieu. She said, God, I'm like that Shunammite woman. Ela disse, Deus, eu sou como essa mulher sunamita. Elle a dit, Dieu, je suis comme cette femme sunamite. Where is your Elijah? Onde é que está o teu Elias? Où sera ton Élie? Aleluia. Brother Branham said, you know who I am? O irmão Branham disse, sabe quem eu sou? Le frère Branham dit que vous savez qui je suis? She said, no. Ela disse, não. Elle a dit non. He said, I have a ministry to pray for the sick. Ele disse, eu tenho um ministério para orar pelos Il enfermos. a dit que j'ai un ministère pour prier pour les infirmes. That's not what interested her. Isso não foi o que lhe interessava, não era o que lhe interessava. Ce n'était pas ça de son intérêt. She wasn't interested in his healing
Ela não estava interessada na sua cura. Elle n'était pas intéressée sur sa guérison. She wanted his salvation. Ela queria a salvação. Elle voulait les saluts. They went into this little shack. Eles entraram nesta pequena cabana. Ils sont entrés dans cette petite cabane It only had 2 rooms. Só tinha 2 divisões. qui n'avait que 2 pièces. But Brother Branham said, Mas o irmão Branham disse, Le frère Branham dit, he said, I've had the privileges of being in king's palaces. ele disse, eu já tive o privilégio no palácio de reis. il a dit que j'ai déjà eu le privilège d'être dans des grands palais, Great men's homes. Casas de homens importantes. maisons des personnes importantes. But I've never felt more welcome than I walked into her home. Nunca me senti mais bem-vindo do que quando entrei na casa Mais je daquela ne m'étais mulher. jamais senti bienvenu quand je suis And entré then dans he la would maison de fill the Dieu. tabernacle with his glory. Ele ia encher o tabernáculo com a sua glória. Elle allait couvrir, remplir les tabernacles avec sa gloire. And once he did that, E quando ele fez isso, Et quand il a fait cela, the Bible tells us a Bíblia diz-nos la Bible nous dit that even Moses que nem Moisés que même pas Moïse could not enter in. podia entrar. ne pouvait entrer. For to enter in was death. Porque ao entrar era a morte. Parce qu'à l'entrée, ce serait la mort. But God provided a way. Mas Deus proveu um caminho. Mais Dieu a pourvu un chemin. He called out a special people Ele chamou um povo especial Il a appelé un peuple spécial that were set aside que era separado qui était séparé as priests. como sacerdotes. comme sacrificateurs. They were the Levites. Eles eram os levitas. Ils étaient des lévites. Before they could go into the presence of God, Antes de poderem entrar na presença de Deus, Et avant comme ça d'entrer dans la présence de Dieu, only Aaron, só Arão, il n'y avait qu'Aaron, the high priest, o sumo sacerdote, les souverains sacrificateurs, go in there, podia lá entrar. qui pouvaient entrer. but before he went in, Mas antes de ele entrar, Mais avant qu'il puisse entrer, he had to be cleansed. ele tinha de ser il purificado. devait être purifié. He had to take the blood from the sacrifice. Ele tinha de tomar o sangue do sacrifício. Il devait prendre les sangs du sacrifice. And he had to be anointed with the oil. Ele tinha de ser ungido com azeite. Il devait être oint avec l'huile. That was God's provided way back then. Esse era o caminho provido de Deus lá nessa altura. C'était ça les chemins pourvus par Dieu à ce temps-là, To come into his presence. Para entrar na sua pour presença. entrer dans sa présence. And that type is the same today, E esse tipo é o mesmo hoje. Et c'est le même type aujourd'hui that the believer Em que o crente que les croyants has to come through those 3 things. tem que passar por essas 3 coisas. doivent passer par cette... Filled with the Holy Ghost. Tem que ser cheio do Espírito Ils doivent être remplis du Saint-Esprit To come into the presence of God. para entrar na presença de Deus. pour entrer dans la présence de Dieu. And we want to speak this morning E queremos falar desta manhã Et nous voulons parler ce matin a little bit about the Ark of the Covenant pouco sobre a Arca do Concerto un peu sur l'Arche de l'Alliance and show how that is a type e mostrar como isso é tipo et montrer comment est-ce que cela est un type of the Word of God da palavra de Deus de la parole de Dieu to the bride. para a noiva. pour l'épouse. The love of God is greater far than tongue or pen can never tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bow down with care. God gave His Son to win His erring child. He reconciled and pardoned from His sin. Could we withink the ocean fill, and were the skies of parchment made, were every star
way to write the love of God above would drain the ocean dry, nor could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky. Andando no caminho acontecem muitas coisas. Se ainda não conhece o caminho, tu precisa uma escolha. Eu escolhi Jesus, Ele é o caminho. Os problemas da vida, Jesus, Ele é meu amigo fiel. Eu escolhi Jesus, Ele é o caminho. Os problemas da vida, Jesus, Ele é meu amigo fiel. Meu companheiro, tu és o grande comigo. Iya, oke, itu saja lupa. Terima kasih sudah kita. Eu acho que vai essa guarda Oh, Senhor. Meu companheiro, Jesus, tu és vencedor até ao fim. Este foi uma promessa, não me deixará no caminho. Isto foi dito, Jesus nunca vai me deixar no caminho. Os crentes antigamente foram presos pelo diabo. Os heróis no caminho foram presos pelo diabo. Jesus desceu na prisão, 3 dias ele venceu. Jesus desceu na prisão, 3 dias ele venceu. A tua doença não é nada diante da morte de Jesus. Sida não é nada diante da morte de Jesus. Falta de emprego não é nada diante da morte de Jesus. Os teus problemas não é nada diante da morte de Jesus. Meu companheiro, tu és o grande comigo.
seja quanto acontece que eu caí, Jesus que me levantará. Jamais eu aceitarei andar nas trevas, jamais eu aceitarei mais andar nas trevas. O caminho foi dado, a mensagem da hora. Jamais eu aceitarei andar nas trevas, jamais eu aceitarei mais andar nas trevas. O caminho foi dado, a mensagem da hora. É por isso que eu digo cada vez que eu amo Jesus, porque Ele que me amou primeiro. Eu amo Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. O dono do meu coração, oh, Jesus, amante da minha alma, oh, oh, Jesus, o Redentor, oh, oh, Jesus. Amo Jesus, 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 amo Jesus. Meu companheiro, tu és o grande comigo. Meu companheiro, Jesus, tu és vencedor até ao fim. Meu companheiro, tu és o grande comigo. Meu companheiro, Jesus, tu és vencedor até ao fim. Às vezes aquelas caras têm a ver com a umidade do ar, porque lá está a chegar o verão agora e estão todos os dias 30, 29, 30 graus e tem muita umidade no ar, então nem se consegue abrir os olhos, fica-se assim com aquela cara. Aliás, via-se sempre que havia igreja, quem pregava estava todo a suar, todo a transpirar. E houve lá, não sei se viram, houve uma igreja que já estava de noite e só tinha, aquilo tinha assim, tinha aqui uma placa, e isto era placa, e atrás já nem tinha telhado sequer ainda, e tinha as paredes dos lados, e isto era uma placa. Então, dentro da igreja era como se fosse exterior, só tinha um tapamento para a chuva. E depois à noite, por causa dos flashes e daquelas câmaras e das luzes, começavam a vir os bichos. E eu, às vezes estava a pregar e sentia assim bichos nas mãos, bichos em mim. Mas em África é assim. Amém? Portanto, de tudo isto, a única coisa que eu consigo tirar é que temos que dar graças a Deus por Ele nos ter escolhido para este trabalho. E como nós, muitas outras igrejas estão a suportar tradução e impressão dos livros. E um dia um desses livros vai chegar ao último eleito. Um dia, um daqueles livros, ou noutro sítio qualquer, um dia esse livro vai chegar ao último eleito, à última semente. E depois então podemos ir. Depois então terminou a luta, terminou a batalha. Amém? Amém? Vamos dar graças a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo,
Sentimos-nos pequenos, Pai, por vermos aquilo, Senhor, que Tu consegues fazer quando o Teu plano, quando a Tua vontade está a ser posta em prática. Nós, Senhor, também poucos recursos temos, parecemos ricos, Senhor, à beira daquelas igrejas, Pai. Nós, Senhor, que nos consideramos pobres e desamparados, à beira de outros povos, Senhor, somos abastados, somos como ricos, Pai. E, Senhor, Tu nos tens usado, Pai, para abençoar outras igrejas, Pai. Outros países, outras congregações, Pai. E o nosso desejo é que Tu nos continues, Senhor, a usar. É que Tu continues a pegar em nós e a fazer de nós aquilo que Tu queres, Pai. E, Senhor, muitas vezes isso vai contra aquilo que nós desejávamos ou que estava no nosso coração. Vai contra as nossas ideias. Vai contra o plano que nós traçamos para o nosso futuro. Mas, Senhor, acima de tudo, nós oramos para que a Tua vontade se faça em nós. E sabemos, Senhor, que pode ser difícil, Pai, para nós compreender, alcançar, entender, mas, Senhor, sabemos que se for a Tua vontade a se cumprir, nós estaremos bem fortalecidos, bem defendidos, Pai. Estaremos dentro do aprisco, Pai. Senhor, oramos para que Tu nos continues a usar para abençoar outros, Pai. E se mais não fizermos, se mais não pudermos fazer, Pai, que continuemos pelo menos a fazer aquilo que temos feito até este momento. Pregar o Evangelho, a palavra não adulterada, como o Teu profeta dizia, a manter firme e bem alta hasteada a bandeira do Evangelho, Pai. Continuemos a servir de testemunho pela vida que vivemos, pelas palavras que saem da nossa boca. Para aqueles que nos rodeiam, continuemos a ser testemunhas do Teu Espírito e de que é possível viver uma vida cristã neste país, Pai. Que estas portas continuem abertas, Senhor. E que estas mensagens continuem a ser publicadas, traduzidas, impressas e distribuídas, Pai. E, Senhor, que esses irmãos continuem a fazer aquilo que está no seu coração, Pai. Podíamos ter encontrado outro tipo de pastor. Podíamos ter encontrado outro tipo de igreja, Pai. Mas Tu dirigiste, Senhor, aquele irmão. E ele já, passado um pouco, Senhor, deixou de ter as portas abertas. Ele apenas trabalhou em Angola até Tu teres esta obra a funcionar. Agora está sem emprego. Agora é agricultor. Luta para sobreviver lá nos Estados Unidos. Mas Tu levaste aquele irmão, Senhor, para que ele encontrasse esta igreja. E esta igreja, Pai, serve-te fielmente. Imprime para os outros. Trabalha para os outros. Senhor, continua a dar-lhes esse espírito, Senhor, para servir os outros, para servir o Teu corpo. E que outras igrejas se possam levantar com o mesmo espírito, Pai. É a nossa oração, Senhor. E se nós continuarmos a poder fazer parte desse trabalho, Senhor, para nós é um grande privilégio, Senhor. Que temos apenas de Te dar graças por nos teres escolhido, Pai. É a nossa oração agora. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Que o Senhor continue a abençoar os nossos esforços desta forma. É caro viajar para lá, é caro permanecer lá. São viagens que não se podem fazer todos os meses. E é difícil fazer uma vez por ano. Nós os três, a nossa viagem, a estadia e o hotel ficou perto de €7.000. Visto, viagens de avião para 3 pessoas. Visto, viagens de avião, despesas, alimentação, hotel, €7.000. É muito dinheiro. Portanto, não é uma viagem que se possa fazer a qualquer hora. Mas os irmãos juntaram esse dinheiro e decidiram investir esse dinheiro. E desse dinheiro resta-nos apenas o resultado, que foi ministros a dizerem-nos que por essas mensagens
as igrejas deles têm crescido. Esta igreja cresceu. Eles não tinham aquelas cadeiras laterais que nós vimos, nem enchiam aquelas cadeiras todas. Mas por causa disso, este irmão diz, eu todas as semanas batizo pessoas. Porque aqui é o centro, aqui as mensagens são impressas, aqui são distribuídas. Amém. A outra igreja, a maior que apareceu, já está construída. Mas também não têm dinheiro para eles mesmos imprimirem e enviarem. Também recebem. Também recebem. Apesar de terem uma grande igreja, também precisam de receber mensagens. E ele diz, quando nós estivemos lá, ele recebeu 150. E ele disse, eu vou guardar os 150 e vou distribuir devagarinho, porque se eu largo os 150, as pessoas começam todas à pancada, a lutar por um livro. E ele disse, são 150, é bom, mas não chega, não é suficiente. Eu não posso chegar lá abaixo e começar a dar, porque fico já sem elas. Amém? Tudo isto porque há muitos cristãos que amam esta mensagem, que amam esta palavra e que nos amam a nós pelo trabalho que nós estamos a fazer. Eu chegava lá e eu dizia, eu também não tenho dinheiro, a nossa igreja também é pequena. Quando eu dizia que a nossa igreja tinha 10 pessoas, eles nem se acreditavam. Têm 10 pessoas e mesmo assim fazem este trabalho e pregam o mesmo evangelho e fazem tudo também gratuitamente, voluntariamente. É verdade. E, portanto, continuamos a manter estes irmãos nas nossas orações. E os irmãos nos Estados Unidos, são eles que estão a suportar isto tudo. Mas eles dizem que não conseguem suportar muito mais. Vão ter que começar a cortar aqui e ali. Se calhar viajar só 2 vezes por ano. Se calhar, em vez de imprimir 2.000, vão ter que imprimir 1.500. Mas, para já, estão a conseguir. Para já, Deus tem-lhes dado o suporte. E eles estão a orar para que outras igrejas tenham o mesmo no coração e se juntem esforços. Amém? E nós oramos para que isso aconteça. Amém? Porque o principal resultado desta viagem é que é bom, mas ainda falta muito, ainda há muita necessidade. Mas algo já está a ser feito. Amém?